Hello! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas tu vai me assistir. Hoje a gente vai falar sobre dieta mental. Vou até escrever aqui o tema para ficar registrado. O que é que a gente precisa aprender a filtrar, né, na nossa vida. Tô escrevendo aqui o título, tá? Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Bom dia, boa tarde. Aprender a filtrar. Vamos nós. Só fixar aqui o ponto. Pronto. Então, o que eu pensei nesse título, né? Porque o que eu tenho observado é que às vezes a gente está consumindo muita informação, né? Ficando com essa mente muito carregada e às vezes com dificuldade de se trabalhar para ter uma vida mais leve, de fato, de não se sentir tão pesado frente à vida, né? Com tanta informação que precisa absorver, com tanta responsabilidade. Então, a ideia do nosso encontro de hoje é que, se, né, pensando assim pela melhor das hipóteses, né, em uma vida de um contexto idealizado, bom dia, Cris, que a gente pensa e imagina que esse contexto seria de, se eu tô me preocupando então com a minha saúde, né, física, e aí eu me preocupo com o que eu vou consumir de alimento, né, e tudo mais, por que é que eu não tô dando essa mesma luz, esse mesmo crédito para minha saúde mental, para minha saúde psicológica, né? Então a gente também precisa ter noção do que é que a gente está absorvendo, né? O que é que a gente está nutrindo, alimentando a nossa mente, no nosso dia a dia. Que pensamentos são esses que a gente nutre diariamente? O que é que a gente busca de informação no nosso contexto, à nossa volta? Eles têm nos nutrido, têm feito bem, têm feito mal, né? Isso eu não quero nem considerar o contexto do bem e do mal, não, né? Assim, acho que não é a melhor base para a gente se trabalhar, não é a melhor régua para a gente avaliar. Porém, a gente precisa entender o que é que de fato no dia a dia me nutre, me faz bem, né? Isso a gente precisa estar atento. Então é como se fosse assim, o que é que no dia a dia é remédio, pra mim é nutritivo, e o que é que no dia a dia pode ser veneno. E que aí eu preciso de um certo distanciamento, eu preciso me trabalhar, eu preciso evitar esse consumo, né? E aí quando eu trago aqui, eu quero que a gente pense tanto no consumo exagerado, exacerbado, do que quer que seja, que deixa a gente nesse lugar como se fosse uma obesidade mental, né? Então a gente está com tanto acúmulo de informação, tanto acúmulo de responsabilidade que a gente se sente pesado, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, quanto da qualidade do que eu tenho me alimentado. E aí, deixa eu só tomar aqui um gole d'água, eu tô com uma crisezinha de garganta. E aí a gente precisa pensar em todos os contextos, tá? Então, por exemplo, a gente tá aqui hoje, né, nos encontrando, e eu imagino que você tá aqui por algum motivo que você imagina que pode somar com a tua vida de alguma forma, né? Pode ser que você tenha algum insight, reflita sobre alguma coisa, tenha aquela luz para tomar aquela atitude que há tempos vem sendo protelada, não sei, né, de fato, o que é que faz sentido. Se você quiser me dizer, aproveita e escreve aqui pra mim. Mas tem situações no dia a dia que a gente vai seguindo a vida, né, se alimentando daquilo ali sem nem se perceber até que ponto que aquilo me agrega ou não. Vou te dar um exemplo. Aqueles programas que eu não sei como é que é aí na região que tu tá, mas no Ceará é bem costumeiro, no Ceará lá no Brasil, né, em Fortaleza principalmente, que é minha terra, é bem costumeiro na hora do almoço as pessoas estarem assistindo aqueles programas assim de notícia péssima, né? Então, mas eu tô aqui me atualizando. Mas, de fato, essa atualização vai trazer algum benefício pra tua vida? Tu sai dali se sentindo bem, né? Aquilo ali te impulsiona a ser uma pessoa melhor? Mexe com situações internas tuas que você diz, poxa, né? Elevei minha alma, meu espírito. Ou não, né? Então, nessas situações,
Aí a gente vai amplia, tá? Então, por exemplo, pessoas, né? Com quem que eu tô convivendo? Quem são essas pessoas que eu tô permitindo que façam morada, né, no meu dia a dia, na minha vida? Quem são as companhias? E aí, nesse ponto, eu quero que a gente pense duas coisas, né? Pessoas físicas, ao vivo e a cores, pessoas que a gente se encontra, que a gente recebe na nossa casa, que a gente sai para tomar um café, né? Enfim, essas pessoas do convívio presencial, real, e aquelas pessoas que estão só aqui, ó, só no pensamento, né? Que às vezes nem são mais pessoas do nosso convívio, que às vezes são pessoas que lá atrás fizeram algo que nos magoaram e que a gente, pelo acaso da vida, não teve a oportunidade de rever, de se organizar, de repensar, de perdoar, e a gente fica aqui, ó, remoendo, trazendo essa pessoa, até que ponto, de novo, que essa pessoa também tá te alimentando. Eu acredito que nessa hora que eu falei isso, você deve estar aí do outro lado pensando naquela pessoa. E aí eu vou aproveitar e tomar um chazinho. Renata, bem-vinda. A doutora Renata, minha ginecologista, tá aqui, coisa linda. Bom dia. Então, vamos seguir. Pensando nessas pessoas, né, que estão acrescentando nossa vida, ou são pessoas que de alguma forma trazem algum peso, algum rancor, alguma raiva, alguma emoção que faz sentido ou que não faz sentido. Então, essas pessoas a gente também precisa filtrar. Também tô com saudade, Renata. Ai, não sei quando é que eu vou no Brasil ainda, mas quando eu for, minha consulta tá garantida. Então, o que é que a gente precisa de fato reciclar, né, na nossa vida? Dessas informações que a gente absorve, dessas pessoas que a gente convive, mesmo que seja aqui só mentalmente, né? Que situações é essa que de repente a gente precisa fazer uma faxina? A gente precisa, sabe, deixar assim a panelinha de molho para soltar a sujeira e depois a gente esfregar sem que a gente arranhe. A gente também precisa fazer isso na nossa vida. Então a gente faz faxina em casa, a gente separa coisas, né, pra dar, coisas que não nos servem mais, a gente traz coisas novas, mas e na tua vida, na tua saúde mental? De fato, como é que tá isso também? Eu preciso te dizer que a gente sente coisas diversas, né? E esses sentimentos são da natureza humana, são inerentes à nossa vida. Mas o que a gente faz com isso, com o que a gente sente, com os nossos afetos, isso sim é da nossa responsabilidade. Então a gente precisa, né, se movimentar nesse sentido, de então escolher o que é que eu quero que faça parte da minha vida. Porque eu posso me alimentar de diversas coisas, né? Vamos fazer uma analogia aqui com a própria nutrição mesmo alimentar, não entrando tanto que não é meu lugar, né, de nutricionista, mas pensando de uma forma saudável, a gente sente fome e a gente pode comer qualquer coisa que mate a nossa fome naquela hora, ou a gente pode buscar alguma coisa que seja mais nutritiva, né? Que além de alimentar a nossa fome, vai ter um valor nutricional ali que vai me fazer bem de alguma forma, né? Então, por exemplo, assim, fica até a dica, né? Essa foi uma das coisas que me ajudou muito pessoalmente a me alimentar melhor, pesquisar sobre os alimentos, né? Então, por exemplo, eu tô com essa crise de garganta. Em outras épocas aí da vida, já escutei que cebola, sei lá, alho é anti-inflamatório e ajuda, né, e tudo mais. Então, hoje fui fazer um almoço, caprichei na cebola, né? Então, assim, o que de fato que a gente tá só comendo, só colocando pra dentro e o que de fato a gente tá se nutrindo. E entender que, às vezes, a gente também precisa de espaçamentos, folgas, né? Parar de só digerir informação, a gente precisa de colocar pra dentro, na verdade. A gente precisa de tempo pra digerir, pra também deixar que aquilo ali decante, né? Em que sentido que eu tô dizendo isso? Por exemplo, se a gente for falar de leituras, né, de estudos, de séries que a gente assiste, de coisas assim que a gente assiste com algum propósito, que às vezes aí impacta a gente também precisa de tempo para absorver o que foi que aquilo ali mexeu comigo, que afeto, né, cutucou aqui, que de repente eu preciso ainda de um tempo para decantar, esperar,
ver o que é que acontece aqui comigo. Quando a gente fala de leitura, por exemplo, vem muito a questão dos cheques, né? Eu vou ler tantos livros por ano. Beleza, mas se eu te perguntar desses livros que tu leu, tu vai lembrar o que é que tem em cada livro, o que é que te tocou, o que é que tu aprendeu com cada um desses livros? Então vai para além do check, percebe? Em vez de eu só colocar a informação para dentro, eu tô percebendo que de fato vai me nutrir, o que faz sentido para mim. Né? E eu tô trazendo isso porque às vezes a gente tem a mania de imaginar que o nosso cérebro, ele cabe assim todas as informações, mas ele filtra, né? Então assim, nem tudo ele vai conseguir absorver. Então, se eu só fico consumindo um monte de informação, uma hora pode ser que ele dê um tilt, né? Tô vendo os coraçõezinhos subindo aí. Vamos entrando, sejam bem-vindos, né? Então, como que eu tenho realmente olhado para minha vida, nutrido esta vida, cuidado desta vida, escolhido o que é que faz sentido para mim? Vou te dar mais um exemplo, também, pessoal, da minha semana passada, tá? O que foi que aconteceu? Eu tava num fluxo de muito estudo, muita leitura, muita coisa ao mesmo tempo, beleza, tudinho. E o final de semana tava chegando e eu comecei a ficar, sabe assim, com a cabeça pesada, quando você vai ler, que você não entende direito o que você tá lendo. E eu já tive, até compartilhando a minha vulnerabilidade com vocês, né? Já tive alguns momentos, alguns episódios de meu Deus, e estafa, né? De estresse. E coincidentemente, essas vezes vieram disso, de muita responsabilidade, de muito estudo, de muita coisa ao mesmo tempo. Então eu já sou safa, né? Já reconheço os sinais quando eles estão começando a aparecer e eu reconheci, caramba, eu tô pegando pesado comigo. Vou dar uma diminuída. Só que eu dei uma grande diminuída. Eu me comprometi comigo que no final de semana eu não iria ler. Eu ia, né, esvaziar a mente e ver aos poucos. Depois eu ia retornando, porque eu não posso parar de ler, de estudar. O que é que ia fazendo mais sentido, o que é que eu já estava pronta para absorver de novo. Então fiz isso no final de semana, né, e durante a semana passada eu fui voltando à leitura aos pouquinhos, né, escolhendo mesmo o que é que naquele momento estava fazendo sentido eu absorver de novo. Então é sobre isso, é só um exemplo, é só um parêntese, né, mas à medida que a gente tem um autoconhecimento, ele ajuda como uma ferramenta para balizar, né, para você se perceber. Caramba, não tô bem, eu tô fazendo coisas boas, né, entre aspas, nutritivas, que vão me fazer bem, vão alimentar meu trabalho, meu ego, meu lado pessoal. Mas assim, eu tô exagerando, então acaba que eu nem tô absorvendo. Então eu preciso ter um certo cuidado, um certo manejo de como que eu vou lidar com isso. A gente precisa aprender a reciclar, né, o nosso próprio lixo. Então, pra gente se perceber na profundidade, fica a dica assim pra gente pensar, né? O que é que eu me beneficio? O que é que de fato vai me fazer bem? O que é que me agrega? Isso eu aproximo, eu deixo que faça parte de mim, eu deixo que me nutra, né? O que é, ou quem é, né? Às vezes são pessoas que não estão me agregando em nada, que estão despertando o pior do meu lado, né? Que não estão me fazendo bem, que me trazem desconforto. O que é ou quem são, né? As pessoas que de repente talvez eu precise manejar um pouco de distanciamento. Volta a lembrar o que a gente falou lá no começo da live. Pessoas físicas do nosso dia a dia, pessoas que estão aqui, ó, na nossa mente, aquelas vozezinhas que ficam maquinando e que às vezes a gente nem para pra saber que voz é essa. Ela tá vindo de onde? De quem é? Quem é que fala isso daqui pra mim, que eu tô dando tanta luz? Tá? Então isso ajuda a gente a perceber os nossos limites e também dar limite para o outro. E a gente precisa ser muito vigilante nisso. Muito vigilante. Né? Então, vamos pensar realmente o que é que agrega minha vida. Né? O que é que eu quero absorver. Sabendo disso, a partir desse pressuposto, aí sim eu posso escolher com quem eu quero me acompanhar, que tipo de leituras eu quero fazer, o que é que eu quero ver na TV, aqui no próprio Instagram, né, nas redes sociais, perceber quanto tempo eu passo aqui, o que é que eu absorvo aqui, quem são as pessoas que eu sigo aqui, porque às vezes a gente está aqui até seguindo pessoas que
a gente nem gosta, nem faz sentido, a gente nem se relaciona, não acrescenta em nada. E você tá lá de alguma forma, né? E nesse ponto aqui das redes sociais eu também quero chamar a atenção para... às vezes a gente tá seguindo alguém aqui, né, que a gente acha que tá agregando, mas que tá gerando frustração pra gente. Isso a gente também precisa estar assim, bem vigilante, bem atento. Em que sentido? Ah, não, sigo fulaninha de tal, blogueirinha X, né, exemplo, tá? E assim, nesses exemplos que eu tô falando, eu peço que a gente volte lá pros nossos primeiros cá entre nós, que a gente baixa a régua do julgamento, certo? Então, voltando aqui pro contexto, então tô seguindo a blogueirinha X, que ela tá ali partilhando a vida dela, que é completamente diferente da minha, né? Então, assim, será que ela tá me agregando, essa pessoa específica, entre aspas, ou será que ela tá sendo fonte de frustração pra mim? Pra eu ficar olhando, poxa, por que ela tem isso e eu não tenho? Por que ela consegue isso e eu não consigo? Poxa, eu queria isso daqui que ela tem e eu não tenho, né? Seja lá o que for. Então, até isso, né? O que é que eu posso ver aqui que de repente pareça mais com o meu contexto, né? No sentido de que então eu me sinta mais próxima, né? Eu me sinto conectada de alguma forma e de fato aquilo ali me acrescente. Então, seleciona, sabe? Para realmente olhar. Uma das formas que tu pode até praticar isso e perceber, né, como que tá a tua fonte de influência, porque o Instagram ele traz dados, né, assim, do que é que a gente costuma curiar, olhar tanto. Vou te dar um desafio aqui, tá? Tu pode até olhar o teu explorar, né? Tem a abazinha da lupinha no Instagram, que é a aba do explorar. Quando tu abre ali, o que é que aparece logo pra ti, né? Assim, das fotinhas, das matérias, do que é que tem ali de conteúdo. Vou te dar um exemplo. Até printei, vou compartilhar aqui depois com vocês. Hoje, quando eu abri, o meu aparece muito bichinhos, né? Eu gosto de bichinhos, aquilo ali me traz uma certa paz, às vezes me faz achar graça por nada, me traz essa questão da compaixão, traz muita comida. Tanto fitness quanto não fitness. Por quê? Porque eu adoro visitar café, então fica me mostrando um monte de cafeteria, um monte de restaurante, essas coisas. E também as coisas fitness, porque às vezes eu fico procurando receita fitness pra fazer aqui, né? Mais saudável, sei lá, alguma coisa assim. E aparece um monte de dicas de treino, de sei lá, faz isso aqui pra conquistar tal coisa. E às vezes aparece alguma coisa de relacionamento que eu procuro uma coisa ou outra, às vezes aqui, né? Eu procuro mais de relacionamento em outras fontes mesmo, livros, artigos e tudo mais. Aqui eu busco tentar dar uma desopilada. E também outra dica aqui do Instagram, não sei se vocês sabem, mas também tem uma abinha lá em cima que você seleciona quem são os seus favoritos, né? As pessoas que você mais quer saber, que pode te agregar. Então ali eu coloco as pessoas que estão trazendo conteúdo pra mim, né? Que são psicólogos também, que são neurocientistas, que são pessoas do marketing, do conteúdo, pessoas que eu vou aprender alguma coisa. Então eu coloco lá, porque às vezes eu vou só lá. Não, deixa eu ver só aqui, o que é que tem que vai me agregar hoje, né? Então selecionar, filtrar, né? Fazer esses momentos, né, essas pausas, isso pode ser muito agregador, né, pra tua vida. Selecionar de fato quem que tá aqui pra somar. É isso que eu quis trazer. Eu até fiquei meio assim, será que eu coloco esse nome mesmo? Dieta mental? Porque acaba, né, esvaindo às vezes pra outros lados, cada um vem com a sua interpretação. E vocês já me conhecem aqui, já me acompanham, eu não quero trazer fórmulas prontas, né, nunca trago. Mas foi um termo que eu achei que chamaria a atenção, pra gente realmente aprender a filtrar o que é que de fato me soma, me agrega, me faz bem, né, e que vale a pena eu cultivar, eu manter, e o que é que de fato não soma, não agrega, não faz bem. Enquanto eu falo isso, eu até penso assim, né, nas relações, veio esse pensamento agora. Quantas vezes, só um golinho aqui, quantas vezes a gente alimenta relação, né, com amigos, com colegas, que a gente acha que agrega, mas quando a gente se junta, a gente tá só fofocando, né? Em vez de a gente falar de ideias, falar de prazeres da vida, de coisas bacanas, a gente tá falando das pessoas, né? Julgando as pessoas, pontuando sobre os outros. Então, até que ponto que aquilo ali também me agrega,
né? E outro ponto que eu queria chamar a atenção, não quero finalizar sem trazer isso aqui pra gente pensar também, é que, às vezes, como é importante a gente ter uma percepção sábia, né? De observar realmente o que me faz bem e o que é só prazeroso, porque são coisas distintas, certo? Então, por exemplo, eu posso até ver, como eu citei mais cedo, eu posso até ver esses jornais, assim, de histórias mirabolantes ou, sei lá, né, desses causos, assim, mais tristes mesmo, que nos comovem e tudo mais, e dizer, não assisto não, ou então não tô aqui só pegando informação. Gente, mas será que eu preciso realmente disso daqui? Será que isso aqui realmente vai me agregar? Porque até no ruim, no pesado, existe um prazer, né? Freud já dizia isso. Existe um gozo ali. Então, de alguma forma, pode estar sendo prazeroso assistir aquilo dali. Pode estar sendo prazeroso, ou até compensador, ou até tu tá tendo um ganho secundário, por exemplo, de alimentar uma relação, ou um ódio, ou um rancor, nem que seja só aqui, né? Então, assim, ter a percepção que por ser prazeroso, não necessariamente vai me fazer bem, né? Então, assim, eu preciso aprender também a distinguir isso daqui. O que é prazeroso e o que é que, de fato, vai me fazer bem. Bom dia, Flávia! Vi seus áudios, viu? Ainda vou me responder, coisa linda. A gente tá finalizando, né? Mas agradeço a presença de vocês. Vai ficar gravado. Hoje eu confesso que eu fiquei um pouco mais aqui atenta com o horário, né? Pra gente tentar fazer encontros um pouquinho mais curtos, né? Nem tão curtos, mas pelo menos até meia horinha, que eu vejo que tem horas que eu me estendo demais mesmo. E aí pra gente ter um tempo mais limite, tá? Então, e também por causa da minha garganta, rapaz, hoje eu vou maneirar um pouquinho. Mas quero que fique realmente essa mensagem aqui com vocês, né? O que é que eu preciso reciclar na minha vida? O que é que eu posso realmente manter porque vai me fazer bem e não necessariamente porque é prazeroso? Exemplo prático. É muito bom comer chocolate. Docinho, bolo. Não é uma delícia? Não sei se vocês gostam, né? Tem gente que é mais salgada, com um monte de coxinha, sei lá o que faz tanto sentido pra achar uma delícia. E assim, quer queira, quer não, mata a fome, né? Dependendo da quantidade. Mas é muito nutritivo. Se eu comer só isso aqui todos os dias, meu corpinho ele vai funcionar da melhor forma possível, né? Ou será que de repente eu posso acabar me tendenciando a uma glicose mais alta, um colesterol mais alto, né? Até o rumo de uma compulsão, de algum transtorno alimentar, do que quer que seja. Né? Então, assim, a gente precisa entender, diferenciar mesmo, porque nem sempre o que é prazeroso, o que é gostoso, necessariamente vai estar atrelado com o nutritivo. Então, o que é que eu preciso aprender a filtrar na minha vida? O que é que eu... E assim, vamos lá, que eu vou ser radical agora, passar a faxina aqui, jogar tudo no lixo. A gente pode começar aos poucos, né? Um exemplo bem prático assim do dia a dia, por exemplo, outra analogia aqui pra vocês, né, que eu gosto muito. Compro uma roupa nova. Eu preciso dar espaço para essa roupa nova entrar, não preciso? Então eu vou olhar lá no guarda-roupa o que não tá me servindo mais, ou que de repente eu já enjoei, né, já usei tanto que enjoei, ou então não tá mais fazendo sentido aquela roupa, o meu estilo de vida hoje, sei lá o quê, que eu posso dar para outra pessoa e que vai liberar espaço pro novo. Então isso a gente também precisa fazer na nossa vida. Até das relações, às vezes a gente fica ali apegada, não quero largar essa relação com essa pessoa, né, e tudo mais, com essa amizade, com esse coleguismo, com quem quer que seja. E às vezes o tempo passou, as coisas mudaram, né, escutei até o padre Fábio de Mello outro dia aqui no Rios, dizendo exatamente isso, que as pessoas mudam, as coisas mudam, né, e o tempo passa. Então, assim, às vezes a gente tá apegado lá atrás, naquela época, como éramos, como a gente era junto, daquele jeito, e nananã. E pode ser que tenha um reencontro, pode ser que não tenha, né? Mas se tiver, pode ser que tenha, e que você veja que você mudou, a outra pessoa mudou, não tá mais naquela época, não tá mais daquele jeito, né? E na hora que se sai, que a gente filtra e realmente escolhe quem que faz sentido hoje, com as minhas convicções hoje, com o meu jeito de ser hoje, às vezes não vão ser mais as mesmas pessoas, né? Isso não significa dizer que é bom ou que é ruim. Significa dizer que a gente está transformando, que a vida está acontecendo, que o fluxo do rio continua,
né, para cada um. E cada um tá seguindo o seu rumo, sua vida, né, suas histórias. Então, por fim, eu quero que realmente a gente saia daqui hoje pensando, se questionando, levando para a vida, né, para o dia a dia. O que é que eu preciso fazer de dieta mental na minha vida, para eu ficar bem, para eu ficar leve, né, para eu não absorver tanto, até dos outros, né, porque às vezes não é nosso. Mas, por exemplo, já escutei muito assim, eu fico aqui, né, na tendência de sempre escutar os outros e tudo mais. E aí quando eu vejo, Raniele, eu tô assim, cansada, exausta, né? Já escutei assim, porque eu tenho amigos que chegam pra mim e acham que eu sou psicóloga dela. Eu não sou psicóloga, quanto mais psicóloga da amiga. Eu não consigo ser, mas eu também não sei dar um não, de dizer, mulher, não fala mais comigo sobre isso não, porque eu não tô sabendo cuidar das tuas questões, entendeu? Procura um profissional. Já escutei essas coisas, então até sobre isso. O que é que de repente eu preciso aprender a filtrar nas minhas relações com os outros, porque às vezes eu tô aqui querendo ser a boazinha e eu que tô, né, me prejudicando, tá fazendo mal a mim. Então também preciso ter cuidado com esse olhar, pra gente absorver o que é nosso. Cuidar do que é nosso já é trabalhoso, concorda? Já requer responsabilidade. Né, o que nos afeta, né, assim, o sentir é inerente ao ser humano, mas a responsabilidade do que fazer com isso é nossa. Então, assim, como que eu quero ser responsável pela minha vida de forma que eu possa ter uma vida mais leve, né, que eu não fique tão presa e agarrada às memórias, aos rancores, aos pesos da vida, às coisas dos outros, as informações que são bombardeadas aqui em cima da gente e que parece que a gente não pode perder, que a gente tem que saber de tudo. Será que eu preciso saber de tudo? Será que eu dou conta de saber de tudo? Eu já te disse lá no começo do nosso encontro hoje que não, né? O nosso cérebro, ele não consegue absorver tudo. Então a gente precisa ser seletivo, né? Então quando eu falo assim do reciclar, né, do filtrar dessa dieta mental, é exatamente isso. O que é que eu vou colocar aqui em cada gavetinha? O que é que faz sentido eu trazer aqui no ciclo do movimento da vida hoje? O que é que vale eu manter? O que é que vale eu descartar? O que é que vale eu reciclar? O que é que vale eu passar pra frente? Quem que eu quero que esteja aqui do meu lado? O que é que eu quero consumir? Né? Isso serve pra tudo, pra tudo. Por fim, vou reforçar que se tu não estiver sabendo por onde começar, né, Raniele, eu achei massa, né? Quero aprender a aplicar essa dieta mental na minha vida, mas eu não sei bem por onde começar, porque sabe assim, minha cabeça tá tão acelerada, tanta coisa, que eu não sei nem por onde começar. Também já escutei muito isso, inclusive também já vivi isso, já estive aí nesse lugar. Então te falo como profissional, te falo como pessoa que também já passou por isso daí. A escrita tem poder. A pessoa tem um Reels essa semana, né, da escrita terapêutica. Que é isso? E, gente, a coisa mais simples do mundo. Papel e caneta na mão, escreve qualquer coisa que tá vindo na tua cabeça. Né? Não julga. Simplesmente escreve. Eu tava aqui assistindo a live da Raniele e tudo mais. E ela falou sobre isso. Isso aqui, despertou isso aqui em mim. Eu fiquei pensando sobre isso. Que me remeteu a outra coisa. E agora fulano tá ali me chamando. Peraí, deixa eu dar uma pausa. Fulano, espera, vou já. Voltei. Aí, não, sabe? Só escreve o que tá vindo na tua cabeça. Isso te ajuda a trazer clareza do que de fato tu tá vivendo, sentindo, pensando, e aí tu possa escolher, decidir, né? O que é que eu quero manter, o que é que eu quero reciclar, o que é que eu quero descartar, quem que eu quero perto de mim, quem que eu preciso aprender a manejar distanciamento. Será que eu preciso de ajuda? Será que eu tô com dificuldade de lidar com as minhas vulnerabilidades? O que é que eu preciso fazer? A clareza vai vir, tá certo? Então, é isso por hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Se quiserem sugerir algum tema para o nosso próximo encontro, vai ser um prazer te ouvir. Muito, muito obrigada pela companhia de todos, adorei. Vi muita gente aqui entrando, né? E se fez sentido para ti, se tu acha que pode ajudar alguém, né, a também aplicar essa questão da dieta mental na vida dela, compartilha o vídeo, tá? Vai ficar salvo aqui pra vocês. Vou aumentar aqui a musiquinha. Lembram, o que eu sinto é da minha natureza. O que eu faço com isso é responsabilidade minha. Tua também, tá bom?
Gente, eu tô vendo que chegou gente depois, a gente acabou de finalizar, mas vai ficar salvo aqui, tá certo? A gente falou da dieta mental, né, do que é que a gente precisa filtrar, o que é que dá pra absorver, o que é que de repente a gente tá pegando que é peso dos outros, né, que não tá nos deixando leve, que tá impedindo que a gente tenha uma vida leve como a gente merece. Então hoje a gente conversou sobre isso, beleza? Boa terça, boa semana. Deixa eu aproximar aqui. Cheirinhos.